Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do Fiagro Vigia 11, é o do Valor Acra, fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. O relatório é de março de 2024, acabou de sair aí no mercado. A gente vai ver aqui atualizações do fundo, que segue aí com um dos menores preços históricos. Então, a gente vai ver aqui se tem alguma coisa diferente, né? Se algo mudou aqui dentro do Vigia 11. Então, fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. Fiagros e Fiinfras. Se você quer acompanhar conosco, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça. E você ajuda muito a gente aqui no canal, tá? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e converse também com outros investidores. E também, se você quer se tornar membro do canal, apenas R$ 2 mensais, você tem algumas preferências aí, como por exemplo, você tem acesso imediato quando o vídeo é postado, vai primeiro para os membros do canal. E também qualquer sugestão de vídeo, qualquer pedido, a gente identifica você lá através de um selo de membro e você tem preferência ali na gravação do vídeo que você pediu, ok? E a gente faz o possível para atender. Então vamos lá? Vamos falar aqui então do Vigia 11, fundo que eu tenho em carteira inclusive, né, dos meus fiagos que são 3, esse eu tenho em torno ali de 40%, 40 a 50% do Vigia 11. Fundo que encerrou março aí totalmente alocado, né, 31 ativos, 865 milhões. A respeito disso nada mudou, né? O fundo não teve novas emissões, até porque está muito abaixo do valor patrimonial no mercado. É um fundo que investe em CRA, né? É um fiagro, então tem algumas particularidades diferentes dos FIIs. Um exemplo, o fiagro ele não é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. Então, para quem não sabe, essa é uma das diferenças entre os FIIs, mas paga imposto de renda sobre o ganho de capital. Esse é para investidores em geral, é um dos mais líquidos do mercado, né? Tem também uma das maiores eh, investidores, com maior quantidade de investidores dentro do seu portfólio, e tem a taxa de administração e gestão de 1,15%, tem uma taxa de performance prevista de 10% do que excedeu o CDI, conforme aí regulamento, tem a taxa de escrituração de 0,5%, são taxas aí que já vêm descontadas dentro do resultado do mensal, né, apropriadas dentro do resultado. Fundo que anuncia seus proventos no 8º dia útil, paga no 13º, então ele anuncia ali depois um pouco depois, né, dos fundos do 5º dia útil, que são vários também, né? A maioria anuncia no último dia útil do mês ou no 5º dia útil subsequente. Alguns ali fazem esse tipo de anúncio aí fora do padrão normalmente, né, da cultura de mercado. Esse é um desses, 8º dia útil que ele anuncia. Assim como o VGIR, o VGIP, o VGIA também então anuncia nesse período. É o Valora Gestão de Investimentos, administrado e reescriturado pela BTG Pactual. Ele iniciou lá em novembro de 21, logo no início ali dos fiagos, né, assim que os fiagos foram regulamentados. Prazo de duração indeterminado, títulos e valores, de valores, né, então é um fundo de papel, um fundo de CRA, gestão ativa, VGIA11 é o código de negociação na bolsa. Aqui ele fala sobre a distribuição, que foi de 11 centavos por cota, segue aí distribuindo acima da expectativa de mercado, que deu uma rentabilidade líquida de CDI mais 4,1%. Interessantíssima aí essa distribuição. Dentro do mês de março, o fundo adquiriu 15 milhões do CRA Santa Fé, na curva CDI mais 4%, dentro ali do médio risco, né, dentro de uma taxa de risco aqui média, né, 4%, né. Fundo vendeu 4 milhões do CA Cotrisul, 4 milhões do CA Cotricel, 2, né, então aí fez a venda de alguns, comprou outros, né. Ele segue reduzindo algumas alocações aí mais elevadas, claro, eu acho que estão dando aí algum tipo de não dando prejuízo para o fundo, né. Em março o fundo teve um volume médio diário de negociação de 2,9 milhões, mais de 167.800 cotistas, 33,1% do número total de investidores e de fiagros listado no mercado. Então tem aí uma parcela bem
significativa que já são cotistas aí dos investidores em Fiagro do Vigia 11. Ele fala aqui que o foco da gestão nos próximos meses é a aquisição de novos ativos para a diversificação da carteira. Para quem acompanha aqui o Vigia desde 2022 para início de 2022 conosco, a gente sabe que ali o fundo era muito concentrado em 4 ou 5 empresas, né, que emitiram alguns CRAs. Então o fundo segue essa diversificação agora, né, alguns meses já que ele vem fazendo essa diversificação, se desconcentrando, eh, de alguns, né, tirando essa concentração do seu portfólio em alguns, mas tem alguns ali ainda que tem uma parcela bem alta, e o fundo acho que está esperando só uma oportunidade para poder fazer essa diversificação. Aqui ele fala sobre os insumos, inclusive hoje, eu compartilhei inclusive lá no grupo do Telegram sobre a questão da soja, né, como ela vai impactar, a previsão de impactar bem a economia, uma queda de mais de 5% da produção, e aí tem um impacto provavelmente na cadeia produtiva, inclusive nos produtores, né. Por isso que alguns fiagros aí, muitos fiagros no mercado estão caindo pelo risco mercado em relação à quebra, né, de safra de algumas commodities, né, que pode aí elevar o preço e aí pode inclusive prejudicar alguns produtores que pode ter receitas menores, né, que pode gerar consequentemente algumas inadimplências em alguns financiamentos que a gente sabe que o mercado rural, né, o mercado aí de agronegócio, ele tem um financiamento forte, né, que qualquer quebra de safra ali, qualquer, mudança ali drástica de produção, muitos quebram ali e não conseguem quitar com as suas obrigações, né. Então, essa quebra de safra aí, da soja principalmente, tem uma expectativa de mercado aí de, afetar os produtores e também o mercado. E aí, se você quiser ficar ligado nessas notícias, né, que a gente de vez em quando posta lá no grupo, se inscreve lá no nosso grupo do Telegram. Carandiru não teve praticamente aí, né, nenhuma novidade, né? Ele fala que permanece acompanhando os próximos passos e eles não deixam de caminhar, né, pelo jeito, né? Os passos estão dando, mas o fundo está sempre acompanhando os próximos passos, né? Então é complicado isso aí. O fundo acaba não tendo uma ação muito incisiva em relação a algumas garantias, né? Isso é complicado no Brasil. Distribuição de resultados, então, manteve os 11 centavos. Vamos analisar aqui no relatório gerencial para ver se esse resultado foi saudável. A gente verifica aqui em março, ó, o fundo então teve receitas de 8,6, isso aqui já é tudo de caixa, tá? 8,6 milhões, menor do que fevereiro, tá? Teve aqui uma queda relevante na receita dos CRAs. Eh, não sei se foi impactado ali pelo CDI que teve uma queda, né? Porque foi bem relevante aqui a queda. Não sei se foi só o CDI aí no mercado que caiu e acabou caindo a correção monetária. Despesas recorrentes 895, despesas não recorrentes 601, não saiu da normalidade. E o resultado do fundo foi de 7,1 milhões. O fundo distribuiu 9 milhões e meio, então distribuiu muito além do resultado, né? Assim como foi também em fevereiro. Em janeiro já foi ao contrário, né? O fundo acumulou ali em torno de 800 mil reais. Mas o que a gente verifica aqui que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu em torno de 2 milhões e meio a mais do que ele auferiu de resultado, ou seja, queimou caixa ali em torno de 2 milhões e meio de reais. Segue distribuindo então 11 centavos por cota. A cota patrimonial encerrou massa 9,51. Historicamente, esses mesmos 2 milhões, quase 3 milhões aqui, é o que o fundo segue distribuindo a mais desde o início. Bom, vamos seguir então aqui, né? O fundo então queimando caixa, isso é preocupante, né? O fundo encerrou em março com uma reserva de caixa de 3 centavos por cota acumulada. Eh, E o que a gente verifica aqui que o fundo segue fazendo distribuições muito acima do CDI, né? CDI mais 4,1 foi agora em março. E dentro do relatório tem a carteira então de CRAs, né? Tá sendo aí um pouco mais diversificado. O Santa Fé agora entrou, CRA Santa Fé.
mas o fundo ainda tem uma concentração bem alta no CRA Fiagril, né, e no CRA Languiru, tá com esse problema aí de inadimplência, provavelmente não conseguirá vender, né. Languiru segue aí com inadimplência e o Fiagril tá com uma concentração ainda bem alta aqui o fundo. Bom, mais para baixo a gente vai verificar, então nada mudou de relevante, né, em relação à carteira. Aqui também não tiveram modificações, 100% lock in CRA, 100% indexado ao CDI. Então o fundo segue alocando com base no CDI, indicação que quando o CDI cair, né, que não tem essa expectativa de curto prazo que o CDI fique com uma rentabilidade ruim, né? Então a gente segue alocando no VG11 por conta também do CDI. Aqui é um comparativo de quem participou das emissões, como é que está aí o dividendo, o valor de cota, né, os retornos. Então, quem entrou nessas emissões a esses preços aqui, tem aqui como é que está a questão da rentabilidade. E aqui na rentabilidade nos últimos 6 meses, a gente verifica que o fundo só distribuiu próximo ao que distribuiu o CDI em janeiro, quando distribuiu ali em torno de 8 centavos e meio, né? Teve uma redução bem relevante do valor da distribuição, né? E o fundo segue abaixo dos R$ 9 desde novembro. Ó. 8,75 já estava lá em novembro e as cotas de fechamento, a partir de novembro, fechando abaixo dos R$ 9, né? Bem abaixo aí do valor patrimonial e agora próximo aí hoje fechou em torno de 8,20, né? 8,23. O VG11 agora esse é o preço aproximado de abril. E aqui a característica de cada CRA, né? Você pode aí verificar, fazer uma leitura mais detalhada, estudar um pouquinho mais em relação aos CRAs, o que, que eles investem, né? Qual é o objetivo, onde se localiza, o que, que a empresa faz, quais são as garantias desse crédito. Então você pode ler ali. E o desempenho no mercado secundário segue ali dentro de uma média observada já nos últimos meses, né? Volume negociado aqui em torno de 57,6 milhões. Quantidade de cotistas, ó, primeira vez que eu vejo isso, reduziu de fevereiro para março, ou seja, muita gente liquidando prejuízo pelo jeito, né? Muita gente não tem paciência, acaba liquidando prejuízo, né? E a gente verifica que reduziu quase 3 mil cotistas de fevereiro para março, reduziu também o valor da cota de fechamento, né? E também reduziu a liquidez, né? Reduziu um pouquinho a liquidez aqui em relação a fevereiro. E o fundo então teve uma variação de cota muito grande, né? Mas aqui se manteve ali um pouco mais próximo do que observado em fevereiro, né? O mínimo e a máxima da cota negociada. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial do VGIA11, redução relevante na quantidade de cotistas, não mudou nada em relação a Languiru, né? E o fundo segue aí em torno de R$ 8,20 no mercado, que inclusive foi a média aqui de março, né? Eu sigo ali em algumas oportunidades alocando ainda no fundo. O fundo ainda está pagando bem, né? Ainda está pagando um dividendo legal, tem um portfólio interessante. Mesmo o fundo pagando o que ele pagou em janeiro, ainda assim, ele estaria pagando 1% para quem está pegando a valor de mercado. Então, mesmo pagando ali próximo aos 8 centavos, né, não os 11 que ele tem distribuído, pegando a valor de mercado, ainda assim está com rendimento interessante. E a realidade do fundo hoje é próximo dos 8 centavos, como a gente viu lá nos resultados do fundo, ok? É isso aí então. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal e compartilhe com a gente se você também é cotista do VGA11, o que, que você tem feito? Você saiu como esses outros cotistas aí? Ou você tem aumentado a sua posição e visto que é uma oportunidade que mesmo com a inadimplência da Languiru, o fundo segue, poderá pagar 1% de yield mensal. Deixe sua opinião aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.